Estou entrando agora, então, para iniciar essa maquiagem com o tônico da Visela de vitamina C. Gente, esse tônico é simplesmente maravilhoso porque ele é um tônico, assim, leve, suave, que não vai agredir a pele, não contém álcool na composição. Ele contém vitamina C, que vai ajudar aí no processo oxidativo da pele. Vai ajudar também quando você aplicar os produtos, aqui a pele não faça a oxidação aí desses produtos também, né? Eu aplico com algodãozinho para ser bem suave, ele me ajuda também aí na limpeza da pele, causa um frescor na pele. Então, esse tônico é maravilhoso, tá? Eu vou entrar agora no próximo passo com a nossa hidratação, que é muito importante na maquiagem. É ela que vai trazer aí aquela pele viçosa, aquela pele gostosa, sem estar aquela pele seca, áspera, onde a cliente dá aquela risadinha e fica meio pegando, sabe? Então a hidratação ela é importantíssima e eu sempre aposto em sérum. Esse daí é o sérum Sempre Viva da minha linha, com 8 pesos moleculares de ácido hialurônico, que vai atingir lá todas as camadas da nossa pele, hidratando, trazendo benefícios para a nossa pele. É muito importante você usar produtos dessa pegada, desse sensorial na sua cliente, porque se você usar um produto cremoso, ele só vai atingir ali a primeira camadinha, e o importante nesse momento é usar um hidratante que vai atingir todas as camadas, como o sérum Sempre Viva da minha linha, tá? Você pode usar outros sérums de outras marcas sem problema. Eu gosto de aplicar com a mão, porque o sérum pode acabar ficando ali no pincel. Então, para você não gastar tanto produto, você pode usar tranquilamente os dedos, tá? Desde que sua mão esteja higienizada, tá bom? Importante lembrar também que esse sérum contém pré-bióticos, que vai ajudar ali a preparar a pele, proteger a pele de espinhas, vai regular a pele. É muito importante produtos com esses benefícios, tá bom? O óleo de Immortelle, então nem se fala, que é um óleo essencial maravilhoso. E quem quiser saber mais dele, é só me procurar que eu vou mandar um PDF de todas as explicações desse produto. Agora, gente, vocês já conhecem, né? O Oil Shine maravilhoso, que é um produto nutritivo. Então, você primeiro vai entrar com a hidratação e depois você vai entrar com a nutrição. Além dele ser uma nutrição, ele contém fator de proteção, FPS 50 e UVA 30. Você vai proteger a pele da sua cliente, você vai trazer resistência para a pele da sua cliente. Você pode aplicar esse produto com o pincel Duo Fiber ou até com os dedos, tá? Como a minha cliente está numa posição vertical, eu optei pelo Duo Fiber para até não pingar na roupa dela o pingozinho ali do bulbo, tá bom? Do conta-gotas. Então eu vou aplicar em toda a pele. Por ele conter uma mica na composição, ele vai ajudar até a minimizar algumas manchinhas pequenas, minimizar a pele também, né, no geral, uniformizar, na verdade, né? Então eu gosto bastante de usar o Oil Shine como uma blindagem, né? Porque ele vai ajudar aí a blindar essa pele, essa maquiagem, ter mais durabilidade, tá bom? Vocês podem usar esse passo em qualquer tipo de pele. Esse é um passo que eu digo que é um passo universal, que na hora do corre você usa ele, que vai ser sucesso, porque assim, é para todos os tipos de pele, tá? O que vai demandar, se é para pele oleosa ou para pele seca, é o passo daqui para frente, entendeu? Porque agora nós tonificamos, hidratamos e nutrimos essa pele. E agora entra o passo importante, que é onde entra o passo da oleosidade. Esse daí é um produtinho do Renan Psolato junto com a Make More, que é o fix deles, né? Porém, eu não borrifo direto na pele da cliente no final e nem antes, porque ele é um produto muito forte, pode asfixiar um pouquinho a cliente. Então, eu opto não usar ele nem em gestante, nem em idosas, nem pessoas alérgicas. Ele é muito indicado para quem tem a pele extremamente oleosa, tá? Eu gosto bastante porque ele cria aquela película mesmo na pele que vai realmente blindar mais ainda essa pele e não vai deixar com que o suor remova a maquiagem, tá? Então, ó, podem ver que é uma sequência de produtos que eu venho usando aí para deixar essa maquiagem resistente. Em seguida, eu vou entrar com a minha TB Base na tonalidade 02, tá? Essa base, gente, ela contém fator de proteção, FPS 50 e UVA 20. Então, você já usou o Oil Shine, que tem fator de proteção, e agora vai usar a base, que também tem fator de proteção. Então, essa pele vai ficar bem protegida, tá?
ela é uma base de fácil construção. Então, por exemplo, você aplicou a primeira camada, você quer um pouquinho mais de intensidade nessa, mais de cobertura, você pode aplicar a base sem problema nenhum, porque não vai abrir, a base não vai ter secado. Então, é bem tranquilo trabalhar com a TB base, tá? Ela te dá essa tranquilidade. Ela é uma base de média a alta cobertura, podendo trabalhar com leveza também. Tudo vai depender do pincel que você vai usar, da técnica que você vai usar. Nesse caso, eu tô trabalhando uma média cobertura com o pincel Kabuki F18 da Dai Makeup. Se você quer trabalhar uma cobertura mais pesada, você trabalha com a esponjinha. Se você quer trabalhar com uma cobertura mais leve, você trabalha com o Duo Fiber, tá? Esse é um pincel Kabuki, então eu vou trabalhar aí com uma média cobertura. Eu vou dando batidinhas na pele. Eu aproximei mais a câmera para vocês verem melhor como é que vai ficar essa maquiagem, como que vai ficar a textura da pele. Eu vou dando batidinhas com o pincel Duo Fiber para poder criar uma aplicação, uma camada mais leve na pele. A batidinha ela tem que ser leve, mas também não tão leve assim, porque senão a base não vai fixar no rosto da cliente, não vai aderir ao rosto da cliente. Então pode dar uma batidinha mais firme, não tem problema. O que manda a mão ser leve ou pesada não é a intensidade da batidinha, é a sua mão mesmo, entendeu? Porque tem mão que cai em cima do rosto da cliente. A batidinha tem que ser numa velocidade assim, mais tipo 5, né? Que aí conforme você bate mais rápido, mais leve sua mão se torna e mais bem aplicada ela vai ficar, tá bom? Sempre com batidinhas, nunca arrasta. O arrastar é em alguns pontos específicos da maquiagem, tá bom? Ela tem um rostinho aí um pouquinho, levemente mais escuro do que o colo dela, por ela trabalhar mais com roupas fechadas, né? Mas aí eu vou descer um pouco a base nela para poder criar aí uma harmonia na maquiagem, tá? E ela também gosta de uma... Olha lá, tá vendo? A gente tava conversando sobre isso, né? Que ela tem um colo um pouquinho mais claro, isso é super normal nos nossos atendimentos, né? E aí eu sempre converso com a cliente, você quer uma maquiagem mais clarinha da cor do seu rosto, ou você quer a maquiagem igualando ao colo ou igualando aos braços, porque às vezes o colo é branco, aí que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar o colo também, mas os braços já tá moreninho, entendeu? Então a gente tem que adaptar e tentar criar uma harmonia aí entre as tonalidades diferentes do corpo da cliente, né? Que é o que eu estou fazendo ali, ó. Como ela não vai usar uma roupa decotada, eu desço até aonde ela vai usar a gola dela ali, o decote dela, né? E aí, gente, nesse momento eu posso arrastar a base, porque eu não quero uma cobertura alta nessa região, eu quero uma cobertura leve, é somente uma pigmentação ali pra gente ajustar a tonalidade, tá? Vou dando batidinhas voltando pro rosto, né? Vou dando batidinhas e vou aplicar essa base em todo o rosto dela. Se necessário, eu vou voltar com mais uma camada. Mas como a Paula tem uma pele bonita, já lisinha, sem muito poros, a pele dela não é extremamente oleosa, somente aquela zona mais T ali que se encontra a oleosidade, estava muito calor o dia também, às vezes até a pessoa que tem pele seca se torna uma pele que transpira mais, né? Não digo nem oleosa, sim da transpiração em si, então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Quem mora no calor dificilmente vai pegar uma pele extremamente seca. Se você mora no frio, onde tem pessoas com peles mais secas, opto não usar aquele produto do Renan Psolato, tá? Mantém somente até ali no Oil Shine. Se necessário um poro aberto, passar ali um blur para dar uma fechada nos poros, tá bom? E aí eu vou aplicando então a base em todo o rosto dela. Dá para perceber, gente, que ela tem bastante olheira ali abaixo dos olhos, né? Como vocês podem ver, ela tá conversando bastante, eu junto com ela, porque ela é uma cliente, gente. Eu tô pegando esse vídeo da cliente para poder mostrar para vocês a realidade ali de um atendimento. Então, para eu cobrir essas olheiras dela, eu vou entrar com o TB Color Matte na tonalidade verde e na tonalidade laranja. O que que acontece? Eu vou dar uma breve explicação para vocês. No círculo cromático, nós temos as 3 cores primárias, que juntando todas elas, a gente consegue formar uma cor marrom, tá? Então,
Os meus produtos TB Color Matte são nas tonalidades mais Candy Color. E eu juntando o laranja, que contém duas cores primárias, e eu juntando o verde, que contém duas cores primárias, eu vou conseguir ajustar a tonalidade ali da área das olheiras, tá? Se eu fosse aplicar só o laranja, consequentemente poderia ficar meio estranho e meio escuro. E se eu aplicar só o verde, na hora da fotografia pode dar um leve esverdeado. Então eu unindo as cores primárias com secundárias ali, a junção, eu consigo ter uma tonalidade que eu consigo chegar o mais próximo possível ali da tonalidade da pele dela. Como vocês podem ver, eu estou usando um pincel de esfumar de cerdas pretas. Eu sempre deixo os meus pincéis de cerdas pretas para eu fazer essas etapas de produtos cremosos, pastosos, tá? E os de cerdas brancas eu deixo mais para as sombras, onde eu consigo ali identificar o produto que eu usei. Já a cerda preta, se eu usar uma sombra nela, eu não consigo identificar ali a sombra que eu usei. Se eu tiver numa técnica ali elaborada, numa cliente com um smokey eye, eu vou ter que usar dois pincéis e aí pode ser que eu eu pegue o pincel errado, então tome bastante cuidado com isso. Agora eu tô entrando com o verde. E aí, gente, é a mágica acontecendo. Como as cores da TB Color Matte são mais puxadas para o Candy Color, contém um pouco de pigmento mais branco na composição para clarear mais essas tonalidades que são mais vibrantes quando é cores mais puras, né, como laranja mesmo, vermelho mesmo, eu acrescentei uma tonalidade um pouco mais suave para a gente conseguir trabalhar melhor na pele, né? Porque se eu junto as três cores primárias, eu vou conseguir um marrom escuro. E para ir clareando, a gente precisa de luz, não é verdade? Então, o que eu fiz aí? Eu estou aplicando as minhas TB Color Matte, que são mais Candy Color, mais clarinhas, e olha só o resultado que eu consegui. Eu consegui camuflar a olheira dela sem ter uma coloração colorida, no caso aí laranja ou verde. Eu criei uma camuflagem nela, né? Que em seguida eu vou entrar com a base em cima e vai camuflar ainda mais. E o legal da TB Color Matte é que ela também tem fator de proteção igual à base, porque ela tem a mesma composição da base, né? E ela tem tudo da base, então ela não vai ser um acúmulo de produto, porque corretivo é mais pesado. Então eu fazendo correção com um produto mais leve, eu consigo ter uma textura de pele mais leve também. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Então olha só com o zoom como vocês conseguem ver uma textura de pele bem bonita, né? Uma textura de pele mais brilhosa, né? Com um viço bonito. Então, gente, depois de eu ter já camuflado a olheira dela somente com base, sem corretivo, eu vou entrar para o próximo passo. E agora, gente, para eu poder dar continuidade, para a gente finalizar a parte da base, eu vou entrar com a TB Base na tonalidade 1, tá? Que aí eu vou clarear, eu vou clarear, né, a parte ali das olheiras, criando uma iluminação, uma camuflagem bonita, porque já tá camuflado, então eu posso dar uma leve clareadinha sem problema nenhum, tá? Então, vou usar aí, continuar com o pincelzinho de cerdas escuras, dando batidinho. Olha só como que já ficou bonito a parte ali das olheiras, como que já deu uma boa diferença com o que estava lá no início, tá? Com a mesma base, eu vou criar a iluminação do restante do rosto, tá? Vou iluminar ali o queixo, vou dar uma projetada, vou iluminar a parte de cima ali do nariz, a parte retinha, né? Para criar um efeito bonito, apesar dela já ter o nariz bem bonitinho. Vou dar uma iluminada no centro da testa, aquela zona T ficar mais iluminada, bonita, né? Com a TB Base 01. Aí, gente, eu vou entrar com a esponjinha, porque a esponjinha ela vai assentar todo o produto no rosto e vai criar um esfumado entre a base, a correção que foi feita com a base mais clara, vai tirar toda essa parte marcada. E olha como que vai ficando lindo essa arte que a gente faz chamada maquiagem, né, gente? Olha só essa construção de camada, essa construção que a gente faz com os produtos que harmoniza, que deixa a pele bonita, que minimiza as manchas, né? Olha só. Aí, gente, como eu falei, eu vou entrar então com a esponjinha para poder esfumar todo esse produto aí
na pele dela e ficar harmônico. E olha só, gente, que bonito que vai ficando, né? Harmônico, esfumado, os seus degradês no lugar correto, né? Ali, ó, a parte abaixo dos olhos mais iluminado, o queixo mais iluminado, onde tem, reflete mais luz, né? E aí, gente, depois eu vou entrar com um pouquinho da minha base, na tonalidade um pouquinho mais clara. O 1 ali misturado com o número 2, eu vou passar só na região ali da parte acima dos lábios, do buço, né? Vou passar ali só para criar um leve iluminado naquela região, porque ela tem essa parte um pouco mais escurecida. Mas não chega a ser um escurecido que eu preciso de fazer camuflagem do tipo correção, né? Com corretivos coloridos, né? A TB Color Matte colorida. Então, só entrei ali com uma tonalidade um pouquinho mais clara nessa região, tá bom? Um pouquinho ali nas laterais dos lábios também, só para dar uma leve clareada, e na hora que eu passar o batom, a boca dela vai projetar um pouquinho para frente e vai criar um aspecto bem bonito. Tem maquiadores que também escurece levemente, né? Eu gosto mais de clarear, porque como o batom vai ser um pouco mais escuro, aí eu gosto de clarear, até porque na hora do contorno eu vou fazer uma projeção ali nos lábios, abaixo dos lábios, que vai criar uma profundidade, uma sombra bem bacana, tá? Agora eu tô me preparando ali para fazer o contorno, eu vou entrar com o Studio Tech na cor NW48. Eu gosto bastante desse produto. Eu não mostrei ele agora porque ali no papo eu fiquei conversando com ela, acabei esquecendo de mostrar esse produto. Mas eu acho que no decorrer do vídeo eu vou acabar mostrando ele em algum momento, tá? Mas se vocês colocarem aí no Google Studio Tech NW48, vocês vão achar ele, tá bom? E aí eu vou pegar um Duo Fiber, se eu não me engano esse daí é o F08 da Dye Makeup, ou 09. Eu vou aplicar em movimentos circulares, eu não posso colocar muita força. Se eu fizesse isso com um pincel que não fosse Duo Fiber, eu ia remover todo o produto que eu tinha embaixo. Se você tiver dificuldade de trabalhar com Duo Fiber, você trabalha com um pincelzinho, o F12, se eu não me engano, só dando batidinhas aí para aplicação do contorno, tá? Já o Duo Fiber não dá para fazer batidinhas, porque senão a pele vai acabar ficando riscada, né? E aí essa técnica tem que ter muita leveza na mão. Pode ir dando batidinhas e também pode ir fazendo movimentos circulares, tá? Eu gosto bastante dessa técnica, fica natural, fica esfumado. E ali, gente, o que eu tenho que fazer? Levar em consideração que eu quero só criar uma profundidade na pele para ela não ficar, tipo, com o rosto sem sombra, né? E sem luz. Então, eu vou ali na onde é mesmo, onde normalmente a gente tem uma sombra, que é ali próximo da pontinha da orelha, em direção aos lábios. Eu vou criar aí uma marcação, sempre pegando o pincel e aplicando diretamente no primeiro ponto, ou seja, ali das têmporas em direção à boca. Nunca aplica no meio do rosto. Você parou ali, precisa pegar mais produto, nunca comece da onde você parou. Volta lá do início para vir sempre com o degradê, tá? Olha só como que vai ficando bem bonito. No caso dela, eu projetei levemente um pouquinho para cima, não tão em direção ao final da boca, só para ficar mais bonito com o rosto dela. Vou ali entrando, dando profundidade nas têmporas, na testa, criando essa profundidade. Não é nada para afinar o rosto, porque ela tem um rosto bem fininho. Afinar o rosto é uma técnica um pouco diferente, no caso dessa cliente. Aí eu só tô criando uma profundidade para na fotografia ficar bonito, ficar com sombra, luz, tudo certinho, tá? Ali eu aplico um pouquinho abaixo do queixo, porém eu não peguei produto, só o que tá no pincel mesmo, só para criar uma leve sombra mesmo na fotografia. E também na maquiagem, se para ela se ver no espelho e ver que tem uma profundidade, tá? E agora, gente, eu vou fazer a sombra no nariz. Nesse caso, eu não vou afinar nariz. Eu vou só criar uma sombra mesmo, para não ficar sem expressão ali na parte do nariz, né? Sem uma profundidade. Vou também criar uma profundidade na parte dos olhos. Olha só como que vai criar uma sombra bem bonita. Não é nem para afinar o nariz, porque ela já tem o nariz bonito. Mas imagina se eu não criar uma sombra nesse nariz. Ele vai entrar em conexão ali com a bochecha e não vai ficar bonito na fotografia. Vai parecer que ela não tem nariz. Por isso que eu gosto de criar essa sombra. E aí abaixo dos lábios também eu vou aplicar, e olha só a sombra que cria e projeta o lábio inferior pra frente, né? Criando um lábio bem bonito. Ô, gente, mas nesse vídeo eu tô danada, viu? Olha, esqueci de mostrar todos os produtos.
Mas enfim, agora eu vou entrar aí com o meu pó translúcido. Vocês já conhecem meu pó translúcido, mas para quem não conhece, dá uma corridinha lá no meu Instagram. Meu pó translúcido, gente, ele é super fininho. O que eu fiz agora nessa parte com a esponjinha? Eu alinhei as linhas de expressões, o acúmulo de produto que ficou ali bem pouco, e aí em seguida que eu vou entrar com o pó. Eu gosto de aplicar o pó com o pincel. Tem pessoas que gostam de aplicar com a esponja, mas isso vai depender da técnica que você quer. Se você quer uma pele mais opaca, mais assentada, a cliente tem uma região muito oleosa ali, que expulsa demais óleo ou suor, como é que fala? Transpira muito, né, naquela região, eu aconselho você dar uma aplicada com o pincel e depois vem com a esponjinha só para dar uma sentada. No caso dela, que eu sabia onde ela ia, o lugar não era quente e tudo mais, então eu preferi aplicar com o pincel, que eu acho que fica mais suave, fica melhor, mais bonita a pele, né? Eu não gosto de pele extremamente opaca. Então por isso que eu falo que são casos, né? Vai depender de onde a cliente vai, de como que a pele da cliente é. Por isso que existem formas diferentes de aplicação. Não é que uma forma é mais bonita ou mais certa ou mais errada. É que são casos específicos, tá? E olha só, o bacana do meu pó é que ele ajuda a minimizar as linhas de expressões, ajuda a minimizar os poros. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Dei o zoom e já comecei finalizando o outro lado do rosto. Entrei novamente com a esponjinha para alinhar, tirar qualquer acúmulo ali de produto, né? Antes de eu entrar com pó, isso é muito importante. Nos meus cursos eu vejo que as minhas alunas, elas já vão aplicar o pó sem ao menos verificar se ficou algum acúmulo ou não de produto em algum lugar. Isso é muito importante para um acabamento final, né? Então, olha só, eu aplicando o pó, eu apliquei um pouquinho a mais em excesso aí nesse momento para selar bem. E aí vocês vão conseguir ver melhor como que ele deixa a pele aveludada, os poros mais fechados. Olha só, gente, como que minimizou a olheira dela que ela tinha ali, que era bem intensa, né? Olha como que a pele ficou bonita, parecendo um algodãozinho, né? Eu gosto desse tipo de efeito de pele. Ao mesmo tempo ele tem um vício, mas parece um algodãozinho ali, porque o algodão ele não é totalmente mate, né? Então eu gosto desse tipo de pele assim, porque na hora que ela começar a suar, a transpirar, vai trazer um brilho bonito. Porque quando a pele já fica muito brilhosa, quando a cliente acaba suando, transpirando ou liberando oleosidade, a pele vai brilhar demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Eu falei que eu estava esquecida nesse vídeo, olha aí, agora que eu fui mostrar o pó para vocês. Então, só para comprovar aí para vocês o pó translúcido que eu usei. Então, agora na parte dos olhos, eu vou entrar com a paletinha da Huda Beauty, como vocês conseguiram ver anteriormente. Esse pincel é o 239 da Ico, mas pode ser o 158 da Dai Makeup. Eu gosto de fazer a parte de baixo dos olhos primeiro, porque eu consigo manter a cliente mais tempo com os olhos fechados. Isso vai me dar mais tempo e vai agredir menos os olhos da cliente, evitando que ela lacrimeja. E eu também gosto de fazer a parte de baixo, porque ela cria uma união muito mais fácil com a parte de cima na hora do esfumado. Você tendo essa limitação com a parte de baixo, você cria uma conexão muito mais fácil, sabe até onde você tem que ir também com o esfumado. Então, como vocês podem ver, eu vou dar um zoom. Dei o zoom e aí vocês conseguem ver melhor até onde eu levei essa sombra, que é levemente um pouco para fora da parte externa dos olhos. E agora eu quero que vocês notem também como que a aplicação do esfumado somente da metade, do canto externo para metade dos olhos, caiu a parte externa do olho dela. E é o que eu estou fazendo do outro lado. Por isso que é importante a gente ter o visagismo da cliente, olhar sempre a cliente um pouco mais longe e ver o que ficaria melhor nela. Então eu apliquei a sombra até na metade e olhei. Poxa, realmente, até na metade para ela não vai ficar bom, porque o olhar dela vai ficar caído para as laterais. E olha só como eu esfumando a parte da frente também ali até o canto interno com a sombra escura, deixou o olho dela mais reto e mais amendoado. Porque se eu tivesse feito somente, como eu vou colocar aqui para vocês agora, somente até a metade, olha como que ia ficar caído. Então, olha só como que essa imagem que está abaixo
com o canto somente externo feito, ficou mais caidinho. E aí, colocando o escuro em toda a extremidade do olho, do começo ao fim, não ficou caidinho o canto externo. E por isso que a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes a cliente fala, eu não quero o escuro, eu quero o escuro até o final. Às vezes vai fechar o olhar dela. Eu não quero o escuro até o final, mas pode ser que caia o olhar dela. E você precisa mostrar isso para sua cliente, né? Olha que bonito que ficou até o final. Então a gente tem que entender o que combina com cada tipo de cliente, né? Agora sim eu vou começar esfumando a parte superior dos olhos, que é a pálpebra móvel. Eu tô usando aí um pincelzinho de esfumar, pode ser o 136 da Dye Makeup, o 135. Eu gosto mais do 136 para quem tá começando, porque ele é mais leve, ele não marca tanto. Eu comecei primeiramente com uma sombra mais clara, tá? A tonalidade da sombra eu vou deixar para vocês escolherem aí dentro da paleta de vocês, tá? O que vai combinar com a sua cliente, com a pele da sua cliente e a proposta da sua cliente. Eu sempre faço esfumados no movimento circular, primeiramente aplicando na pálpebra móvel, no cantinho interno. Toda a sombra que eu for pegar, eu vou aplicar primeiro no cantinho externo, bem ali no cantinho lacrimal, e depois eu venho esfumando, sempre pegando e indo nesse ponto para não criar marcações. Olha lá, ó, como vocês podem ver, toda vez que eu volto com o pincel, eu volto no mesmo ponto inicial. Reparem só no que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar a sombra. Então, vocês vão ver aí, ó, eu vou pegar a sombra e vou voltar sempre no mesmo lugar aonde eu sempre aplico desde o início. Peraí que logo vai aparecer aí pra vocês e vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Porque como eu tô aqui sem muitos cortes para vocês, e é um atendimento real nesse momento, que eu gosto de trazer isso para vocês, só que eu não consigo ficar explicando ali, naquele momento, como que é a técnica, senão meu atendimento de 35 a 40 minutos vai ser sempre 1 hora, quase 2 horas, por conta de ficar explicando e gravando aqui para vocês, tá? Então, vou entrar aí, ó, com a próxima sombra, que é a paletinha do Guilherme Nogueira. E olha lá, ó, sempre aplicar naquele cantinho onde eu estou aplicando ali, esfumando em movimentos circulares. Eu mudei o pincel porque eu quis um pincel um pouco mais aberto. O 136 é igual a esse, mais aberto. Então, você pode começar com o 136 desde o início. Olha lá, ó, toda vez que eu pego a sombra, eu vou lá no cantinho externo e vou levando o esfumado tanto para dentro, em movimentos ovais ou circulares, ou para fora se eu quiser alongar essa maquiagem, que no caso aí eu não alonguei tanto, eu deixei um pouco mais arredondada e olha lá, ó, levemente alongada para o canto externo, como vocês podem ver. Quando eu levo para o canto externo, eu direciono essa sombra em direção às têmporas, tá? Próximo ali na direção do final da sobrancelha. E aí você vai esfumando em movimentos de vai e vem quando já não tem mais nada no pincel. Você não pode pegar a sombra e já puxar. Aí já é uma outro tipo de técnica, tá? Essa técnica que eu vou fazer a seguir, uma técnica que eu gosto muito, que é de pegar uma esponjinha. Essa esponjinha veio dentro de um pó compacto da MAC, mas vocês podem encontrar ela em qualquer lugar, ela é mais fina. Aí eu peguei o meu pó translúcido e fiz essa marcação de dar um leve puxadinho, que no final, gente, faz total diferença para quem gosta de um olhar mais amendoado, mais puxado para as laterais. Olha como que o olhar dela levantou ao invés de cair. Entro com um pincelzinho de esfumar, vou tirando a marcação aí, vou esfumando. Depois essa marcação vai sumir conforme a gente vai maquiando, tá? Fica super tranquilo com relação a isso, tá bom? E aí eu vou tirando a marcação e agora o próximo passo que nós vamos fazer, eu vou escurecer levemente a raiz do canto externo da parte inferior dos olhos. Para fazer esse preenchimento no canto externo, na parte inferior dos olhos, na parte de baixo, eu peguei um pincelzinho como se fosse o 158 que a gente estava usando lá no início do vídeo. Tá? E vou fazer somente um preenchimento ali, bem na raizinha dos cílios mesmo dela. E agora no cantinho interno dos olhos, aquele famoso cantinho iluminado, com aquele esfumado em marrom no canto externo, mas fazer o que, gente? Toda cliente acaba pedindo isso, a gente tem algo novo para oferecer, a gente sempre tem algo novo para oferecer porque a gente estuda. Mas é o que elas sempre pedem. Mas nesse caso, como eu já usei o canto interno
da parte inferior dos olhos mais escura, eu optei realmente por iluminar a parte superior dos olhos para abrir mais o olhar dela e criar aquele iluminado e não fechar tanto, porque ela ia numa ocasião mais assim familiar, não era tão de noite. Então eu usei a sombra Naked da MAC, que é um pigmento. No cantinho interno ele tem leves brilhinhos, é um begezinho, nudezinho que combina bastante com a tonalidade da pele. Peguei um pincel de esfumar limpinho e vou tirar o excesso de pó que ficou naquele puxadinho que eu fiz. E olha só como que já tá super natural, né? Não parece mais que aplicou o pó. Então, conforme você vai maquiando, não tem problema que ficou, às vezes, lá um excesso de pó, ficou extremamente marcante, que depois, conforme você vai maquiando, vai acabar sumindo esse efeito, tá? Olha como que o olhar dela ficou grande, bonito, expressivo, né? Agora vamos para o delineado. Eu vou usar o TB Gloss, que é o delineador em gel que tem na minha linha, gente. Ele é um delineador em gel com uma secagem mediana. Você pode, assim, tipo, trabalhar tranquilamente sem que ele fique extremamente seco. E ele vai secar no ponto certo. Na hora que você terminar todo o seu trabalho ali, colocar os cílios e pedir depois para a cliente abrir os olhos, o delineador já está seco, tá bom? Então é um delineador de fácil, de ai, gente, toda vez eu me perco nas palavras. Gente, poderia até cortar isso daqui, mas ai, não vou cortar não, vou falar aqui mesmo. É fácil de espalhar, né? É fácil de trabalhar, ele desliza bem, ele não seca rápido, não precisa de diluidor, porque ele é muito emoliente. Então vai ser muito fácil de você trabalhar mesmo, tá? Eu vou fazer aí um delineado só de base mesmo. Aquele delineado que vai até o canto externo. Então, como vocês podem ver, é um delineado de base até o canto externo dos olhos, sem muito segredo, que acompanha o formato do olho dela. Eu não quis fazer um delineado de gatinho, até porque ela também não queria. Era um momento ali era Natal, gente, então ela queria uma coisa mais familiar, nada muito balada, festa. Então eu fiz esse delineado de base para poder ter uma fixação melhor ali dos cílios postiços também, ter uma profundidade melhor, ter um acabamento mais bonito quando se aplica os cílios, tá? Essa parte também é uma parte que eu vou levar assim mais pro lado natural. Eu não vou preencher tanto a sobrancelha dela, até porque ela já tem uma sobrancelha bem preenchida. Eu gosto muito de usar o pincel 177 da Dai Makeup, que pra mim é o melhor pincel para fazer sobrancelha. Eu gosto de usar a pomadinha da Catarine Hill, o Kit Adjuster, tá? Que é uma pomadinha que depois você pode vir com um pó para selar o pó de tonalidade de sobrancelha, ou então só deixar ela mesmo mais úmida. Eu só estou preenchendo aonde ela tem pelo, o formato da sobrancelha dela. Eu tenho uma técnica que é de sobrancelha fio a fio que eu vou trazer aqui para vocês. É uma técnica mais avançada e eu quero fazer um vídeo único somente da parte de sobrancelha para vocês entenderem como pegar certinho, tá? Eu gosto de fazer a parte ali do canto interno da sobrancelha em formato fio a fio. Então, só naquele comecinho, eu vou dar uma preenchidinha com fio a fio. Por isso que eu gosto desse pincel, porque ele tem uma parte chanfradinha, que não é chanfrado, aquele pincel chanfrado bem na diagonal. Ele é levemente na diagonal, né? Então, ele me traz mais firmeza, me traz a leveza que eu preciso para criar os fiozinhos. E olha só como que a sobrancelha dela ficou super bonita. É a sobrancelha dela mesmo, eu só realcei mesmo ali a sobrancelha. O olhar dela não tá caído, a sobrancelha tá na tonalidade certa, tá no molde correto, que é o molde dela mesmo, né? Só que a gente pega clientes que nem sobrancelha tem, a gente tem que criar. Por isso que eu vou trazer aqui para vocês esse tipo de cliente também, pra gente poder criar aí uma sobrancelha, tá bom? Para colocação dos cílios postiço, se vocês tiverem dúvida de como colar ele, eu venho aqui e trago um vídeo para vocês somente de colocação de cílios, como aplicar a colinha, tá? Esse é um cílios, o hashtag 04 da Dai Makeup, eu uso em todos os meus atendimentos. E ele tem um segredo maravilhoso que ele dá para virar até 2 cílios. Se você, em um cílios você consegue fazer 2, um mais para a senhorinha e outro mais para as pessoas que gostam de um volume, porém que gostam de um comprimento, mas não gostam de um volume,
né? No caso aí eu tenho os dois, né? Volume e comprimento, né? E olha só como que fica super elegante, super bonito. Eu gosto de colar primeiro o meinho, depois as extremidades. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de dimensionar, né? Então pode colar primeiro a parte externa e depois a parte meio e interna, tá? Eu sei que vocês adoram que eu falo os produtos que eu estou usando, mas eu quero que vocês aprendam a trabalhar com o que vocês têm, tá? Eu sempre converso com a minha cliente, vejo a tonalidade da roupa dela, o que que ela gostaria, o que que ela gosta e o que que ela não gosta na boca. Nesse caso aí, eu vou passar um batom que ele não é tão apagado, mas também não é tão forte. Vai ser um batom mais que fique bonito para a pele dela, porque ela não tem os lábios claros, ela tem um lábios mais escurecido, que aí a base já tampou um pouquinho, né? Mas no final eu vou postar o antes e depois dela, vocês vão ver que o lábio dela já tem uma pigmentação. Então, se a cliente já tem essa pigmentação natural dos lábios, é necessário que você mantenha dessa forma para não tirar a personalidade da cliente, tá? Aí eu só tô passando um rímel. Eu gosto sempre de passar o rímel depois dos cílios, fica a critério de vocês passar antes ou depois. Eu coloco o meu dedo lá em cima e apoio os cílios para cima. Gosto de aplicar os cílios de olhos fechados, porque evita também a cliente lacrimejar, ficar piscando e até mesmo borrar os cílios. Passando dessa forma, você acaba atingindo um pouquinho os cílios inferior também. E aí fica muito mais fácil depois para você passar a máscara de cílios na parte inferior dos olhos, tá? Se eu não me engano, nesse momento eu vou passar o batom nela, que é o Velvet Ted da MAC, em bastão, tá? Batom bala. E o Creme Cup da MAC também. Ultimamente eu tô gostando muito dessa pegada de batons bala, porque fica muito mais bonito, muito mais natural. E o mate, aquele batom, inclusive até tenho na minha linha também, que é de pincel, tipo gloss, sabe? O batom mate. Eles acabam ressecando um pouco os lábios, né? E aí a gente tem que também fazer a parte da hidratação ali do lábio para poder entrar com esse batom. Já com o batom bala, eu não preciso fazer essa hidratação, porque eu posso entrar diretamente com ele, que a boca vai ficar super hidratada. Então eu passei o Velvet Ted e o Creme Cup nos lábios dela. Olha só como que vai ficando super bonito, né? Eu adoro essa combinação desses dois batons. Inclusive, eu preciso me policiar, porque senão eu passo em todas as minhas clientes. Não sei se vocês são assim. Na hora que vocês gostam de uma coisa, vocês querem passar em todas as clientes, né? Eu, pelo menos, sou assim. E agora, para finalizar a maquiagem, eu tô usando o blush Lovejoy da MAC, que eu gosto bastante. Iluminador eu uso da minha paletinha Love Colors, que é 5 cores de sombras, e uma delas é branco mate e as outras são sombras iluminadoras, que tanto serve para iluminar o rosto quanto para fazer parte de sombra também, tá? E chegamos no final. Olha, gente, ela é linda demais, né? Vou me gabar aqui, gente, mas ela é minha cunhada. Mas eu realmente estava maquiando ela para o Natal. Linda, né, gente? Olha esse narizinho empinado dela. Iluminado, fica lindo, né? Perfeita essa minha cunhada. Meu Deus do céu, olha que mulher linda. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha e me dê sugestões, tá?